Olá, meu nome é Everton e apresento para vocês o meu projeto de iniciação científica, no qual teve como tema a solubilização de fosfato e zinco por bactérias isoladas de solo cultivado com milho, sob diferentes sistemas de manejo. O trabalho ele trata sobre bactérias diazotróficas associativas, no qual são bactérias que se associam de forma positiva com as plantas, isto é, interações associativas no qual ambos se beneficiam. As bactérias, elas irão se beneficiar por meio da liberação de compostos orgânicos e abrigo fornecido pelas plantas. Já as plantas se beneficiam por meio de diversas atividades, como a fixação biológica de nitrogênio, a produção de ácidos, como o ácido indol-acético, que auxilia o crescimento das raízes, a produção de compostos com efeitos antagônicos contra fitopatógenos e a solubilização de compostos, como fosfatos inorgânicos e óxidos de zinco, como são apresentados nesse trabalho. A hipótese é de que as bactérias isoladas a partir do solo cultivado com milho apresentam capacidade de solubilização de fosfato ou zinco. Já o objetivo foi de avaliar o potencial de bactérias que foram isoladas de um solo cultivado com milho em solubilizar fosfato e zinco in vitro, isto é, em laboratório. As bactérias elas foram isoladas e armazenadas em tubetes contendo meios de cultura JNFB e NFB, que são meios de cultura seletivos para bactérias diazotróficas associativas. E essas foram crescidas novamente em placas de Petri contendo meios de culturas Dig sólido, que é um meio de cultura rico para bactérias diazotróficas, no qual permite um rápido crescimento destas. As bactérias que cresceram em meio Diggs, elas foram inoculadas em placas contendo meios de solubilização para análise. Foi utilizado o meio NBRIP para o teste de solubilização de fósforo e o meio de óxido de zinco para o teste de solubilização de zinco. As placas contendo os meios de solubilização, elas foram divididas em 4 partes, no qual 3 partes foram para análise de solubilização em triplicata e uma parte para o controle do meio. A solubilização ela foi confirmada pela formação de um halo translúcido em volta das colônias de bactérias. E para análise, o tamanho do halo formado e o tamanho das colônias foram medidos. Esses valores divididos geraram os índices de solubilização dessas bactérias. Aqui está um esquema gráfico da placa de solubilização, no qual os pontos vermelhos indicam as partes inoculadas com as bactérias para análise de solubilização e o ponto azul indica a área destinada ao controle do meio. Nos primeiros testes de solubilização foram testadas 24 bactérias, no qual dessas duas apresentaram solubilização para fósforo e 6 para zinco. Os testes eles foram realizados novamente. Então, no segundo teste de solubilização, foram testadas 12 bactérias, no qual uma apresentou solubilização para fósforo e 3 para o zinco. As colônias formadas e os respectivos halos eles foram medidos e os índices de solubilização foram calculados. Nos primeiros testes de solubilização para fósforo, as seguintes bactérias apresentaram solubilização. Já no segundo teste de solubilização para fósforo, a seguinte bactéria apresentou solubilização. Aqui está uma tabela da média dos valores do tamanho da colônia, do tamanho do halo e dos índices de solubilização de cada bactéria. Um gráfico esquematizando os índices de solubilização. Já no teste de solubilização de zinco, essas foram as primeiras bactérias que apresentaram solubilização. Já no segundo teste de solubilização de zinco, as seguintes bactérias apresentaram solubilização. Novamente, uma tabela com os valores médios do tamanho de colônia, tamanho de halo e os índices de solubilização das bactérias. E um gráfico indicando os índices de solubilização. Como consideração final, das diversas bactérias presentes no solo, com cultivo de milho sob diferentes manejos, 3 isolados apresentaram solubilização para o fosfato e 9 isolados apresentaram solubilização para o zinco. Obrigado.